Fala galerinha, um salve, 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 salve. Mais uma aulita física na veia, Enem, Ciência da Natureza e suas tecnologias, eletrodinâmica, resistores, primeira lei de Ohm. Então galerinha, para começar nossa aula, vamos curtir uma música. Não, desde o início. Na piscina, na piscina, na piscina, mãe. Na piscina, na piscina, mãe. Piscina, na piscina, na África. Solteira, tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. A minha mãe é mãe solteira. Vamos lá, galerinha. Então, começando nessa nossa aula aí de física eletrodinâmica, tá uma aula de teoria. Vamos nessa. Então, começando com o nosso excelentíssimo efeito Joule. Um condutor metálico, os elétrons livres da corrente elétrica, durante suas movimentações, sofrem continuamente colisões com os átomos da rede cristalina desse condutor, transferindo a eles parte de sua energia cinética, e como resultado, os átomos do condutor como um todo passam a vibrar com uma energia maior. Nossa senhora, que efeito, coisa mais linda! Esse aumento do nível de vibração dos átomos do condutor provoca um aumento de sua temperatura, fazendo liberar energia térmica, o calor. Esse fenômeno é denominado efeito Joule. Então, o efeito Joule nada mais é do que essa transformação de energia elétrica em calor. Calor, por causa do movimento dos elétrons. Beleza? Geradores. Nos circuitos elétricos existem, além de outros elementos, os geradores, cuja função é transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então aqui nós temos a pilha e a bateria. Nesses dois casos, nós temos a transformação da energia química em energia elétrica. Aqui no caso, a nossa hidroelétrica, nós temos a transformação da energia mecânica em energia elétrica. Receptores. A função dos receptores é transformar a energia elétrica em quaisquer outras formas de energia. O ventilador transforma a energia elétrica em energia mecânica. O rádio, energia elétrica em energia sonora. E a televisão, energia elétrica em energia sonora, luminosa e também térmica, porque a TV aquece, efeito Joule. Beleza, galera? Resistores. Quando um receptor transforma energia elétrica exclusivamente em energia térmica, então se esse receptor transformar exclusivamente energia elétrica em térmica, o efeito Joule, ele é denominado resistor. Então temos um chuveiro, a lâmpada incandescente e um forno. Forno. Beleza? Então qual a diferença de um receptor para um resistor? Pergunto, todo receptor é um resistor? Não. Todo resistor é um receptor? Sim. Por quê? O receptor pode transformar energia elétrica em outro tipo de energia, como nós vimos no slide anterior. Energia mecânica, energia sonora, energia luminosa, tá? O resistor só transforma energia elétrica em energia térmica, exclusivamente, tá legal? Os resistores são também usados em um circuito para aumentar ou diminuir a intensidade da corrente elétrica que os percorre. Então a gente usa os resistores para fazer essa mudança na corrente elétrica. Vamos lá. Resistência elétrica de um resistor representa a medida da dificuldade imposta à movimentação das cargas elétricas que o atravessam. e é definida como a razão entre a diferença de potencial
nos terminais do resistor e a intensidade da corrente elétrica que atravessa. A equação lá do Uri, lá da primeira lei de Ohm, que nós já vimos na aula, tá? O que seria o U? A tensão medida em volts, tá? Ela aqui, ou diferença de potencial. O que é o R? O R é a resistência elétrica medida em ohms. E o I é a intensidade da corrente elétrica medida em ampere. A expressão acima é conhecida como lei de Ohm. Beleza, galera? Um ohm é o valor da resistência elétrica entre dois pontos, P e Q, de um condutor quando, sob diferença de potencial de 1 volt, é percorrida uma corrente elétrica constante de 1 ampere. Em outras palavras, eu tenho o seguinte, que esse cara é 1 volt, esse cara é 1 ampere. Portanto, 1 ohm vai ser a tensão pela corrente elétrica, tá certo? Sistema Internacional de Unidades, tá, galera? Representação simbólica do resistor. Podemos usar esse espiralzinho aqui ou essa caixinha, tanto faz, tá? Vou pintar essa caixinha. Caixinha bonitinha, eu quero te pintar o pedrinha miudinha. Vamos pro próximo. Aqui, galera, nós temos uma relação, tá? Num gráfico. Pela primeira lei de Ohm, se a resistência elétrica de um resistor for constante, a diferença de potencial aplicada nos seus extremos é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica que o percorre. Ou seja, aumentando a tensão, aumente a corrente de forma proporcional, diretamente proporcional. Isso é sempre uma constante. Lembrar, galera, que quando você tem aqui duas grandezas em razão, em formato de uma divisão, você tem a proporcionalidade, tá legal? Então, olha só, resistor ôhmico, qualquer ponto que você pegue dessa reta, você vai encontrar o mesmo valor de resistência. Já esse ponto aqui, eu vou ter resistência 1 diferente da resistência 2. Então, esse resistor não é ôhmico. Já no outro gráfico, eu tenho resistência 1 igual à resistência 2. Portanto, ele é ôhmico. Nesse caso, eles são chamados de resistores ôhmicos. E como a relação R igual a U sobre I é uma função do primeiro grau, o gráfico U por I, né, que é a nossa relação aqui, U por I, tem aspecto do quê? De uma reta. Qualquer gráfico U por I, diferente do gráfico da esquerda, da figura acima, não representa um resistor ôhmico. Por exemplo, o gráfico da direita. Então, ôhmico, desculpa, não ôhmico, ôhmico. Ôhmico não ôhmico, não ôhmico, ôhmico não ôhmico. Beleza, galera? Então, tem aí uma relação constante. Você pode dizer que o seu resistor ele é ôhmico, beleza? Os metais, na sua maioria, são resistores ôhmicos. Quando mantemos constantes suas temperaturas, importante, pois quanto maior a temperatura desses resistores, maior o movimento vibratório de suas moléculas e átomos, dificultando a passagem da corrente elétrica, movimento de elétrons livres, e aumentando assim sua resistência elétrica. De novo, os metais, na sua maioria, são resistores ôhmicos quando mantemos constantes suas temperaturas, pois quanto maior a temperatura desses resistores, então se a gente não mantiver essa temperatura constante, quanto maior essa temperatura, o movimento vibratório aumenta, ou seja, aumentando dificulta a passagem da corrente elétrica e aumentando assim a resistência elétrica. Então não se mantém constante se você variar a temperatura. A resistência elétrica de um condutor depende dos pontos onde você está medindo a diferença de potencial. Assim, para uma mesma tensão U, quanto maior for a distância entre os dois pontos, maior será o valor da resistência elétrica. Aqui a gente não falou ainda, mas entra um pouco do caso da resistividade, tá? Que depende desse comprimento. E, consequentemente, menor será o valor da corrente elétrica, pois, nesse caso, na expressão R igual a U sobre I, I é inversamente proporcional a R. Por quê?
I é inversamente proporcional a R, porque eles estão analisados de forma de um produto. Sempre que você tem isso aqui, você pode dizer que eles são inversamente proporcionais. Beleza, galera? Potência elétrica de um condutor. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho essa equação aqui que nós usamos essa relação, tá certo? Então a resistência elétrica de um resistor. Beleza? Eu conheço essa equação aqui. Potência é corrente vezes tensão. Só que eu posso fazer o seguinte. Eu posso escrever... Eu posso escrever isso aqui, olha só, presta atenção aqui. R vezes I. E daí eu posso substituir nessa equação e escrever P é igual a R vezes I ao quadrado. Isso aqui é uma forma de você representar a potência de um resistor. Beleza? Outra coisa que eu posso fazer é isolar o I. Isolando o I, eu tenho U sobre R. Jogando na potência, eu vou ter I vezes U ao quadrado sobre R. Não. Deixa eu ver. I é igual a U sobre R, então vai ficar U que multiplica I. U ao quadrado sobre R. É só isso aqui. Então as equações que eu tenho é P igual a R vezes I ao quadrado. E também tenho P igual a U ao quadrado sobre R. Essas duas equaçõezinhas aqui vão ser utilizadas para você calcular a resistência em função da potência. Ok, vamos apagar tudo aqui e vamos fazer de novo para você visualizar. Então, quais as equações que você tem que usar? Primeiro, equação da primeira lei de Ohm, certo? Está aqui. Equação da potência. Tá certo? Agora eu vou fazer o quê? Isolar U na equação 1. Essa aqui é a equação 1, tá? Então, isolar U na equação 1. Isolando U, deixa eu só apagar que ficou esse 1, ficou muito junto aqui. Beleza. Então tá aqui minha equação 1. Certo? Vamos isolar U na equação 1, vai ficar U é igual a R vezes I. Se eu agora substituir a equação que eu já isolei na equação da potência, que é a equação 2, eu vou ter P igual a, quem que é o U? R vezes I. Então eu vou ter I vezes R vezes I. I vezes I ao quadrado. Então está aqui a minha equação. Qual que é a outra forma? Agora eu posso isolar o I, a corrente, na equação 1. Isolando vai ficar I é igual a U sobre R. Aí eu pego P e escrevo U sobre R vezes U. P igual a U ao quadrado sobre R. Tá aí, galera. Sem mais delongas. Essas são as duas equações que nós usamos para fazer isso aí. Nesse quadro, galera, olha só, vamos fazer uma charadinha. Quem que é o I? O I é a corrente elétrica medida em ohm. Opa, pera aí. Medida em ohm nada. Medida em ampere. Certo? Então, isso aqui, corrente elétrica, corrente elétrica, corrente elétrica. Corrente elétrica, corrente elétrica, corrente elétrica, corrente elétrica, corrente elétrica. Um monte de corrente elétrica. Vamos para outro. Quem que é o U? U é a tensão medida em volts. Certo? O U. Quem que é o R? O R é a resistência elétrica. Lembrar que o dispositivo é um resistor. O conceito é resistência elétrica, medida em ohm. E por último nós temos o P, que é a potência elétrica. Qual que é a unidade dessa potência elétrica? É o watt. Então essas quatro grandezas físicas são muito importantes, tá legal? Eu quero voltar para vocês aqui e a gente já... Esse vídeo ficou bem bacana, a gente fez um tempo legal, dá pra gente voltar aqui, ó.
quero mostrar para vocês o seguinte, esse símbolo aqui. Esse símbolo, galera, a gente ainda não vamos falar nessa aula, tá? Mas vocês vão ver esse símbolo quando nós falarmos de circuito, tá? Se eu falar de um circuito elétrico, você vai ter lá um circuitinho e esse símbolo aqui. Esse símbolo é o meu resistor. Aí a gente até brinca, ó, o elétron sai lá, passa pelo resistor, tirou energia. Aí depois ele sai. Vamos fazer então? O elétron saiu lá da diferença de potencial, tá certo? Então vamos lá. Beleza, galera? Só para você entender aí como é que funciona o bebop da parafuseta. Beleza? Então aqui a gente fez uma leitura, né? Apresentamos para vocês como sair essa equação a partir da equação de potência, da equação da primeira lei de Ohm. Dizemos para vocês o que é um receptor, né? Transforma energia elétrica em outra forma de energia. Um gerador transforma outra forma de energia em energia elétrica. E um resistor é um receptor que transforma energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Vamos trabalhar nas próximas aulas, pessoal, com circuitos contendo resistor, receptor e um gerador. Beleza? Então aí, galera, mais uma aulite aí que nós finish him. Curtinha a música, né? E vambora. Terá e tem que fazer mamadeira todo dia.